Hoje eu vou falar sobre Chewbacca. Eu fiz esse Chewbacca aqui com um fio que se chama Safari, esse aqui. É um fio da Cisne, eu já tinha ele em casa e eu descobri depois que ele é de uma coleção de 2014, então ele não é mais produzido. Bom, eu não trabalhei direto com ele, amigurumi, porque não tem como, ele tranca, a gente não enxerga os pontos. Eu já trabalhei uma vez, mas não aconselho. O que que eu fiz como é que eu fiz esse? Eu trabalhei com o amigurumi, só que eu fiz uma receita em BLO. BLO quando a gente só pega uma alcinha. Então, ele ficou, o corpo dele, sem pelos, é todo listrado. E o que que eu fiz? Passei este fio aqui, olha como ele é. Ele é assim, tá? Passei esse fio, botei numa agulha e passei ele em todas as alcinhas do boneco. Preenchi todo ele. É cansativo? É. Dá trabalho? Dá. Mas o resultado é muito legal. Até porque esse fio tem a cor do Chewbacca. Abrindo aqui, por exemplo, ao contrário dos outros bichinhos que fazem peludos, que tem que dar um nó, cardar e tal, esse aqui a gente não enxerga nó nenhum. Por quê? Porque ele é passado o fio passado em todos os pontos, na verdade passa em tudo mesmo. Aí tem gente que me pergunta, Raquel, já perguntaram em aula, e se a gente fizer o ponto normal sem ser o BLO, o que que acontece? Acontece o seguinte, é um ponto mais fechado e quando passa esse fio, a gente tem que aproveitar todo ele. Porque a gente passa ele sem apertar muito e depois passa a rasqueadeira, que aqui tá com o pelo do outro ainda, mas passa a rasqueadeira pra pentear. Inclusive, se ele tá escabelado, é só pentear o bichinho. E se a gente faz no ponto tradicional, se perde metade dos pelos, que ficam pra dentro do boneco. Então, qual que é a ideia? É fazer sempre em BLO. Não dá pra fazer em qualquer receita, eu já trabalhei muito assim, as receitas são diferentes. Se pegar qualquer receita e resolver fazer peludo, por exemplo, pra fazer isso com outro fio similar, o que que acontece? Vai ficar mais comprido, mais magro, o boneco. O representante da Círculo aqui em Porto Alegre me disse assim, eu falei pra ele da minha necessidade, né, um fio peludo, porque eu tentei o Insano não ficou bom, ele ficou todo descabelado e não tinha marrom. Aí ele me disse, eu vou te dar um barroco, decore e luxo, pra te tentar fazer o Chewbacca. Ele me deu essas duas cores, tá? Esse aqui eu já usei. Como que se usa o barroco? Vou mostrar como que ele é. Ele é algodão com poliéster. O fio é poliéster, a base dele toda é algodão. Eu usei agulha 4,5 para fazer amigurumi. Ele ficou muito bom de trabalhar por causa do algodão, tá? E aí eu fiz esse outro cara aqui. Não fica com o mesmo pelo, claro. Aquele pelo, conversando com o pessoal da Círculo, aquele pelo, ele é uma poliamida. É um dos fios mais caros que tem a poliamida. Então, mas é o que dá mais a sensação de pelo mesmo. Esse aqui é poliéster. Este outro aqui, ele é poliéster e poliamida. Ele muda um pouco. Poliéster, poliamida e acrílico. Bom, voltando ao Chewbacca, então. Esse aqui, o que que eu fiz? Eu já produzi ele inteiro. Eu tive, inclusive, que reduzir a receita. Essa receita aqui, ela é menor. Ela, quer dizer, se eu fizesse com essa mesma receita aqui, a receita que deu origem a essa, por exemplo, que é uma receita que eu uso em aula, ele ficaria muito grande. Então, para fazer um pouco menor, até para ter a base, ó, que eu uso essa base embaixo para eles ficarem de pé, eu modifiquei a receita, alterei e ele é um bichinho muito fácil de fazer. Eu levei 2 horas para fazer ele, sendo que eu parei, refiz, escrevi a receita, então em 2 horas eu consegui, entre 2 e 3 horas eu acredito que dê para fazer o bonequinho completo. E fazer essa parte aqui de passar a rasqueadeira é o mais tranquilo de tudo. Esse aqui foi o que eu tirei da outra vez. Não sai muito da escova, ó, sai um pouquinho do fiozinho e dá essa cara peluda. E o que que eu fiz aqui? Eu mudei o fio, aqui no centro, ele tem este aqui, mais claro. Que depois, quando a gente penteia, ele fica misturado. Dá pra fazer cachorros com esse fio também, que é um fio que foi criado para decoração. A gente faz aqueles tapetes peludos com isso.
A bolsa eu fiz em fio amigurumi, né? Mas todo ele é feito no Barroco Decore Luxo. E por que esse aqui eu acho que tem mais utilidade? Por quê? Porque ele é um fio que é fácil de encontrar e não é um fio de temporada. Por exemplo, se eu fizesse com qualquer fio que fosse de acrílico, acabaria o inverno, os fios sumiriam, né? Seria muito difícil. Então, o Barroco, ele é um fio que é fácil de encontrar, a Círculo tem uma boa distribuição dele. E ficaria fácil de encontrar em qualquer época do ano. Ele é um bichinho muito mais rápido de fazer do que esse, porque esse a gente tem que fazer a base e depois passar todo o pelo. Ok, esse pelo aqui ficou bem legal, mas ele fica inviável por causa disso. E olha que eu e as alunas, a gente percorreu o centro, ele foi esse fio aqui, o Safari, a gente encontrou ele em Capão da Canoa, que é uma cidade aqui do litoral do Rio Grande do Sul. E as gurias compraram todos, a gente dividiu, foi uma função, o dia que você achou, mas vai acabar. Não tem como seguir fazendo um Chewbacca daquele jeito, então a solução que fica fofinha também com o fio, que é um fio nacional, aquele peludo ali vem da Turquia, é fazer com o Barroco. Ah, outra coisa importante, o rendimento. Esse novelo, ele tem 180 metros, deixa eu ver quantos gramas tem, 280. Eu acredito que daqui saiam mais uns 4 Chewbaccas. Ou seja, de 2 novelos a gente consegue fazer uns 5 Chewbaccas. Vale a pena, rende, é mais rápido, é um fio bom de trabalhar. Eu usei a agulha 4,5, achei ele bem tranquilo. A única coisa é, como ele é um fio peludo, assim, na hora de fazer a gente às vezes não enxerga direito o ponto. Mas não entra em pânico, é só no início. Depois melhora, a gente vai se acostumando. E não dá pra fazer um ponto muito apertado também. Quem tem a tensão mais ajustada, o melhor é afrouxar um pouco ou aumentar a agulha. Como ele vai ser penteado, ó, não fica aparecendo fundo. Se a gente fizer assim pra ver, não se vê nada quase. Se vê um pouco olhando bem de perto, se vê o fundo que é o fio de algodão, que às vezes não é bem o mesmo tom, ou o tingimento não é bem o mesmo. Mas eu acho que foi uma boa solução de fio nacional para conseguir fazer o Chewbacca, ok? Em breve, então vai estar na lojinha a receita.